Vamos fazer uma visita aqui ao nosso amigo Manuel do Rosário, aqui na área larga, Madalena, Ilha do Pico. Um homem que teve muitas artes. Vamos falar um pouco com ele. O Manuel tem vários nomes. É o Manuel do Rosário, é o Manuel das Vacas, é o Manuel dos Pintos. Vamos saber porquê. Está bem? Até já. Isto é o esboço de uma casa. Ok, estamos aqui com o Sr. Manuel do Rosário, que é conhecido por vários nomes: Manuel do Rosário, Manuel das Vacas, Manuel dos Pintos E Manuel da Pecuária. Manuel da Pecuária. O Sr. Manuel começou a trabalhar na pecuária, trabalhou 36 anos. Em que ano é que começou a trabalhar na pecuária? Comecei a trabalhar em fevereiro de 65. O que é que o senhor fazia na pecuária? Nessa altura não havia cá veterinário, o veterinário era no Faial, tinha dois, o Faial tinha dois, e Pico e Flores não tinha nenhum. E tratava-se dos animais doentes, era por telefone, a gente vacinava o gado e tratava de qualquer problema de saúde, tornava-se para lá, depois íamos tratar da rede, ver o que é que se passava, e era pelo telefone que as receitas eram passadas. O senhor começou a trabalhar na inseminação e nesses trabalhos de vacinas com a quarta classe, não tirou curso nenhum, não estudou? Não, eu até sou a quarta classe e fui fazer um estágio no Faial de 3 meses. Aprender a dar injeções nas veias, aprender várias coisas e aprender a inseminar, essa coisa toda. Eu fui o primeiro inseminador da Ilha de Pico. Nessa altura que eu entrei, vacinava-se ainda poucas, era só as raízes maiores. Depois isto foi evoluindo, depois o Dr. Constantino mandou buscar à França sementes charolês, que era um híbrido que dá animais enormes para carne, e isso começou-se a desenvolver, e hoje tem mais de 70% do gado do Pico é desse gado. Eu tive uma informação há dias sobre o senhor, quando o senhor andava a fazer inseminação pelas freguesias, pelos matos, que o senhor telefonavam e o senhor ia ajudava as pessoas, não levava nada e ajudava a apanhar o gado, fazer isso. Era assim? Quando se ia vacinar e fazia colheitas de sangue para testes e tudo, dava um trabalhão, não tinha as mangas que tem hoje. Às vezes a gente chegava lá, tinha uma parte do gado para amarrar, a gente lá tinha que ajudar a sacar, eu e o meu primo José Garcia. E era assim que se trabalhava. Hoje está mais fácil. O senhor foi muitas vezes fora da hora de serviço? Se fosse a marcar as horas que trabalhei fora da hora de serviço, em vez de dar 36, dava 56 anos. Uma vez fui chamado à 1h da manhã para ir a São Roque, por causa de uma cria que não a conseguiam tirar. E essas pessoas chamaram o Faial para o Dr. Constantino, e o Dr. Constantino chamou para com o meu colega do quarto Pico e disse a ele para me veio buscar no carro, e lá fomos a São Roque. Esse animal já estava, a vaca já estava um bocadinho estafada, tinha estado lá uma pessoa que amarrou o bezerro pelo queixo, o bezerro era um bocadinho volumoso, mas arrancou os dentes e eu fui lá. E depois fui-se embora, e depois eu fui lá então, e com a ajuda do meu colega lá, passámos um laço por trás das orelhas, uma corda com um laço feito, e depois eles pegaram a puxar, estávamos lá 4 homens, e eu não puxei nada, eu fui só dando azeite e ajudando. E depois aquilo engrossou que não, estava difícil. Estava difícil porque eles estavam já com as mãos das cordas, que não podiam fazer mais força. Disse, então parem vocês aí. Tiramos uns canzinhos de um carro, foi dentro de um palheiro. Tiramos os canzilhos de um carro das boas que estava amarrado lá no teto do palheiro, os canzilhos fora, que é canzilhos duros, e amarrei uma corda, a da cabeça amarrei num canzilho e amarrei das mãos no outro.
E então aí eles já podiam fazer força sem cortar as mãos, conseguimos tirá-lo. Eu já estava muito, já há mais de 24 horas. E depois a vaquinha escapou, meti-lhe uns remédios lá dentro e no outro dia passei lá, fui à Piedade, e no outro dia passei lá, perto do meio-dia, fui lá ver a vaquinha, estava a comer erva lá no seu pasto, bem disposto, tornei-lhe a meter mais uns supositórios e era assim. Tem saudades desse tempo? Tem saudades? Tenho. E fiz coisas aqui em Pico, sobretudo em partes, que é difícil de acreditar. Uma vez fui tirar uma cria à criação velha, no domingo à tarde, já estava lá um monte de gente no pátio a ver aquele espetáculo, uma vaca da porta, e já tinham passado lá 5. Até da Almagreira veio lá um, o bezerro vinha dobrado, vinha com os ossos para fora, e quando cheguei lá, e teve uma corda passada por dentro, uma corda grossa passada por dentro do bezerro para trazer o bezerro dobrado, não sei como é que... Disse, não, isto não é nada disso. Diabo e azeite e cordas limpas e meti o bezerro para dentro, e virei os pés para fora, prendi os pés e tirei. Tem mais alguma história sobre a sua vida? As pessoas não me conheciam muito bem e pensavam que esses curiosos que sabiam, mas eles sabiam pouco. Foi de maneira que o meu primo Augusto, que está hoje na América, também viu aquilo lá e estava lá um monte de gente, foi chegando gente e estava lá a vaca lá a gemer lá. E eu disse assim lá a eles, a pessoa que vem tirar esse bezerro aqui não foi chamada. Diz o Carlos Ferreira, mas então quem é? É fulano, é meu primo, que me pede que percebe disso. Então vai buscar. Ele veio buscar, fui para cima, mas eu não sabia o que é que se tinha passado. Cheguei lá, estava para gente, estava lá mais de 30 pessoas. E então fiz este trabalho, endireitei e tirei para fora. Mas depois, quando vinha a saberem, tinha até lá um tempo que eu mexi nesse bezerro, até meteu um pau de barulho para a vaca dentro. E não sabia disso que tinha passado. Eu tirei a cria, meti as pastilhas e fui lá no outro dia de manhã meti mais. E o dono disse-me assim, amanhã ela está morta. Não, talvez não. No outro dia vou lá acima para ir lá muitos meses, ela vinha chegando à igreja num carro, morta para ir enterrar. Parece que meteram um pau de bordulho com um pano amarrado para dentro, não sei lá. Aquilo não é de fazer, quem não sabe mexer numa coisa é melhor não tocar. É melhor estar quieto. Sabes, eu tinha ordem para isso porque eu pratiquei muito nisso, não foi algo do Constantino e aqui para qualquer coisa quando encravava era comigo. Os outros não mexiam muito e também não estavam assim muito interessados em saber. E naquela altura o que é que fez com que o senhor fosse para essa área? Ah? O porquê de ter ido para essa área naquela altura, quando foi para os serviços? Foi assim, Já trabalhava no campo, nas vacas? Trabalhava na lavoura, mas meu pai, mas abri uma reunião a ver no Faial, não sei se luva. Isto poucos meses antes de ir à inspeção. O senhor ia vender fruta para o Faial? Ia, 3 dias por semana, às vezes. E depois abri uma hérnia e tive um bocado de mal e fui operado. 6 meses antes de ir à inspeção e por causa disso ter livre. Ia a maus 40 bens. E meu pai foi arranjar serviço para mim para me desviar dessas coisas para fora. E fala nisso ao Rocha na Madalena, dizer, olha, ele tem a 4ª classe, tem. O diabo, ele servia para me ajudar aqui, dizer, ela mexe bem em contas e em qualquer coisa. E lá fui para o Grêmio, trabalhar uma semana por mês, que era para ficar lá. O movimento no Grêmio estava a crescer. E o presidente do Grêmio era do Faial, que é que eu apanhava um Faial e Pico. E eles estavam pensando, daí um ano e tal, abrir uma vaga permanente, porque estava em só uma semana por mês a ajudar lá na altura de Mar da Perto, ou quando era para embarcar gado, ou assim, mas o Rocha. E eu depois, o Sr. Joaquim da Junta, um dia disse-me assim, o doutor Sandino teve aqui um pico, precisava de uma pessoa, estás trabalhando no Grêmio, eu estou estagiando lá, não sei se vou ficar lá se não, mas quando abrir uma vaga, vou ficar lá. Dizer, olha, o doutor Sandino anda à procura de uma pessoa que seja da lavoura para
para vir para aqui, para a Madalena, que não tem ninguém, para ajudar aqui o serviço de pecuária aqui na Madalena. Dizer-lhe isso era para entrar em pouco tempo. Pois está bem, pois eu vou ir. E lá então isso foi combinado e foi há 3 meses. Trabalhar lá na enfermaria e de acordo também quando o doutor era chamado para ir atender a vaca. O meu estágio foi leve, foi só 3 meses. Mas depois que fui encontrando aqui, fui apanhando a prática. Ok. O senhor tem um apelido, chama-lhe o Manuel dos Pintos, porquê? Sabes, foi assim, eu fiz uma chocadeira para tirar pintos para casa. Mas viu alguma ou já tinha visto uma, tinha vindo de Lisboa, o doutor Tibete tinha. Sim, mas aqui no Pico não tinha visto nenhuma. E eu fiz uma maiorinha que aquela, o doutor Tibete tinha trazido uma de Lisboa. Mas era a única no Pico? Era a única no Pico nessa altura. E era aquecido com um candeeiro de petróleo, levava 60 ovos. E eu mais ou menos vi aquilo como era e depois fiz uma de 80. E uma vez fui a Lisboa, trouxe os termómetros e trouxe umas coisas que era preciso e lá fiz essas coisas. Depois tive sempre pintos de abundância para a gente, para a nossa casa. Mas pega muitas pessoas a seringar, venda-me um de pintos, meu Deus. E eu estava morando ali embaixo na casa do meu pai. Disse, não tenho aqui, mas é só para cá, só para estar aí para 2 ou 3 pessoas. E depois o dia que me lembrou, vi qualquer coisa numa revista, mas isso não me deu para perceber muito bem aquilo que era. Mas eu depois tive uma ideia de como é que havia de fazer. Fiz então uma esquadeira que era como um guarda-fato, coisa grande, cheia de gavetas. E mandei buscar uns pintos à França, por causa de próprios para cá, para pôr ovos. E tinha 150 ali naquele prédio, ali na Ladeira Grande, só para tirar para a esquadeira. Aquilo eram 150 galinhas, estavam bem tratadas, aquilo vinha uma média de 100 ovos por dia. Ao cabo de uma semana metia-as nasquelas gavetas, daí uma semana tornava a encher outras, daí uma semana tornava a encher outras. Quando chegava a terceira semana, as de baixo já estavam a nascer, aquilo nascia aí entre 350 e 400, todos os sábados. E todo o tempo que me restava, e os sábados e o domingo, aproveitava para buscar isso, ganhei muito dinheiro por causa disso. Estamos a falar em que ano? Estes pintos, eu comecei a distribuir isto já assim em grande volume em 1970 e pouco, 75 ou por aí. Porque sabes, eu estive aqui uma coisa atrás, quando pegou pessoas a me pedir que podiam comprar pintos, e depois tornei a fazer mais uma chocadeira a gás, tipo mesa, levava 200 ovos, cada gaveta que levava 100, aí já dava para uma dúzia de pessoas, cada um vinha levava uma dúzia de pintos ou mais, mas eu nunca conseguia sair do concelho para fora. No ano de 1974, por umas agendas que eu tenho aí em algum lugar, não sei se é nesta, tinha vindo nessa época até para São João. Se tirava pintos, era desde janeiro até o fim de junho. Tinha vendido 3.100, mas não cheguei a sair do concelho para fora, porque não tinha para isso. E depois então é que fui para a elétrica grande. Ora, esta foi feita aí em 72 ou 73, para aí assim, esta gás. Mas fui meter, depois eu tinha uma pessoa em cada freguesia que me fazia uma lista. Aqueles pintos iam para uma meia água aquecida a gás, e eles estavam ali a comer e a beber água uma semana para não se perderem, para ficarem mais resolutões, e eu todas as semanas ia a uma freguesia. Uma vez ia a São Mateus, no outro sábado ia para São João, tinha uma lista em cada freguesia, e mais ou menos aqueles pintos de uma semana dava para uma freguesia. Era a única esquadeira no Pico. Portanto, eu tinha 15 listas em volta da ilha, tinha a nossa aqui em casa, e quando acabei de dar a volta à ilha, em 82, quando acabei de dar a volta à ilha, estava fechada, tinha entregue 9.000 pintos, mas eram misturados, tinha galos e galinhas, não estavam separados, terapias da terra. Tinha distribuído 9.000 pintos na ilha toda. Mas juntamente com isso também fiz uma distribuição
de aves de carne. Também comecei isso em 82, mas não eram nossas. Essas aves eram tiradas em São Miguel, no aviário do Nicolau Sousa Lima. E então eles mandavam para mim, uma vez por mês ou assim, às vezes vinha 1000, e eu levava os meus e levava uma parte dos deles, que é daqueles pintos de carne. E quando tem 2 meses estão com 2 quilos e tal. Eu deixava, também criei para mim. Para e depois matar. terminou porquê? Hã? Terminou Sabes, esse trabalho porquê? Eu trabalhei muito e depois fiz esta casa e às vezes dormia só 3 ou 4 horas por noite, porque estava envolvido, além do meu trabalho, ainda muitas vezes era chamado fora das horas normais e depois em certas épocas eu dormia poucas horas. Mas consegui fazer esta casa e pagá-la, que não emigrei, e foi assim, quer dizer, depois chegou-se uma altura... O senhor fazia projetos de casas? Foi dos primeiros a fazer projetos de casas aqui no Pico? Sim. Eu tinha mais ou menos uma habilidade em desenho na escola. Fiz, em 10 anos, parece-me que virou 40. O senhor outro dia fez um trabalho comigo sobre o Valverde e houve uma senhora na América que deixou um comentário a dizer que andou consigo na escola primária na Madalena e que o senhor naquela altura já era muito habilidoso. Eu tinha alguma habilidade em desenho, quer dizer, eu aprendia bem qualquer coisa, eu tirei um exame com distinção. Éramos 12 e foi só 3 ou 4 que apanharam. Então como é que começou com o desenho das casas? Hã? Como é que começou com o desenho das casas? Pois foi, eu pensei fazer uma casa para mim, que é esta que está aqui pequena, aqui do lado de cima. Ora, risquei-a e depois podia fazer nela, não havia aí ninguém que fizesse, não só o Rubem Cordeiro, mas ele não chegava para a metade das encomendas e encomendava-se uma planta de uma casa a ele e só dei um ano e estava pronta. E depois o Sr. Joaquim da Junta disse-me: pá, essa casa está bem riscada, tu vais riscar uma para mim, está por cima. E risquei também uma para ele que ele fez ali à entrada do caminho que vai para Cobra Cacima. E depois apareceu outro outra vez que não outros e fui andando e depois mais tarde vendi a casa aquela, que era pequena, um dia estava a dizer que era pequena, que havia se acrescentava, não se acrescenta nada, isso acrescentado não presta. Aquela casa foi a primeira casa feita com estrutura de ferro. Aquela casa tem 9 pilares, tem 90 metros quadrados, é só de um piso, é hoje da Câmara. E de maneira que fui dizendo às pessoas que era bom pôr o ferrozinho na semalha de baixo e na de cima e as colunas para não caírem no chão, como acho que caíram em 1973. Em 1973 caiu de uma crise que passou aqui, caiu muitas casas nas Bandeiras, Santa Luzia e Santo António. 63. 73, no dia 23 de novembro. O Valverde não apanhou quase nada nessa altura, quer dizer, ali não. Mas aquilo atingiu das Bandeiras para lá até Santo António, deu uns solavancos grandes. De maneira que as pessoas não queriam pôr ferro nas casas. Era mais caro. Era só os blocos encrustados nos cantos. Disse: não, faça uma estrutura de madeira, os blocos deixam-se um espaço para os cantos, faça um móvel para dentro ou por fora, e isso é que eu escolhi para segurar a casa, que é para quando mexer não deu mal. Aquela casa tem uma viga em baixo, outra em cima e tem 9 colunas de volta. Depois vendi, a mulher estava a querer acrescentar, e se acrescentar já fica desarticulado porque não fica ligado ao ferro e coisa. Eles foram então um quarto para dentro. Não, a casa vende-se para uma casa mais pequena e faz outra. Vendi aquela e fiz o projeto desta. Até tenho ali uma fotografia que podia-te mostrar. E fui andando, esta tem 16 pilares, ao alto, é terreiro, e duas vigas, uma para baixo, outra por cima. Fez aquela crise de 98, mas não há uma fenda em lugar nenhum. Mas ainda pior do que isso foi que meti-me numa que íamos saindo mal. É que pedem para fazer 2 casas, fazer o esboço de 2 casas de 2 pisos. Está aqui uma que fiz isto para ver. E estou vendo isto feita antes de estar feita. Esta casa é do António Ribeiro, das 7 cidades. Tem 2 pisos. Tem quase o dobro da área da minha. E teve que levar
não havia engenheiro nem ninguém na Câmara para ler estas coisas, nessa altura. E teve que levar uma placa ao meio, tem uma escada interior para cima. Essa placa levou uma malha com ferro 12 em 25. Estás a ver que é uma... Sim, sim. E fez esta escada por dentro, tem garagem com os babados. Essa casa tem quase o dobro desta, da minha, porque são 2 pisos. Levou uma viga embaixo, outra em cima e esta placa a meio. Esta casa tem 18 pilares. Quando fez o abalo, quando fez a crise sísmica e a do Paulinho, também foi das primeiras, também parece que foi a seguir a esta. Também a 2 pisos, foi tal e qual, também tem uma placa no meio. Quando fez aquela crise de 98, eu fui lá dar uma volta àquelas casas só para ver o que é que se tinha passado com elas. Porque eu não sou engenheiro, nem nunca, não tirei custo nenhum. Fiz aquilo por umas coisas que já tinha lido, as colunas de ferro ali a 3 metros e meio uns dos outros, a estrutura da casa em ferro, agora já é em aço, é que segura a casa. Certo. É como o esqueleto da gente. A gente se... E quando entrei e vi que o senhor tinha ali um moinho para produzir energia já há alguns anos. Já está variado há algum tempo e já agora não vou reparar. E porquê? Porque é que fez isso há muitos anos, foi? Já, eu tenho esses moinhos ali já há mais de 20 anos. Não, mais de 30. Foi assim, eu quando tinha as chocadeiras, aquilo estava produzindo mais ou menos 30% só de energia. Estava ligado uma face para a luz e para uma tomada da chocadeira, porque a luz falhava muita vez, apagava e eu depois, aqui por estar a chocadeira com 2 ou 3 horas sem energia, por exemplo, da noite, aconteceu às vezes, estava mal. Depois na necessidade. E foi por causa de ter isso garantido é que... A senhora que fez isso? Não, eu comprei umas baterias potentes, grandes, 3 baterias, e estava ligado ao moinho, e aquilo durante a noite quase sempre estava ligado, era para a minha luz, para não falhar. É um homem de ideias? É um homem de ideias? Não, tem coisas daquelas, tem que jogar com segurança, porque eles não... Uma vez tive ali um prejuízo enorme. Eles fizeram um corte ali no Valverde, depois da casa onde tem Bruno. Fizeram um corte de noite para fazer uma ligação da Coimbra Lares para o Quase Pico. E deviam-me ter avisado a mim. E também o Banco Tota também tinha pedido, estava lá na lista para avisarem para a gente se prevenir. Olha, fizeram o corte de noite e tiveram fazendo trabalhando, foi da Sarão de noite da Coisada. A esquadra teve 3 horas, depois de já estar a dormir, teve 3 horas sem energia, porque não tinha ainda o mundo. O que é que aconteceu? Foi mais de 1000 pintos que se foram embora, que morreram na casca. Agora já é raro falhar a luz, agora já a luz está de maneira que cada vez para falhar um quarto hora e sempre amanhã. Fala-me um bocadinho da infância, o senhor nasceu onde? Nasceu onde? Eu? Infância, a sua infância onde foi? Nasci em Valverde, e entrei na escola que era lá ao pé da vossa casa. Essa escola era posto de ensino, só a gente estava lá até passar para a 4ª classe. Era uma casa particular, não é? Era na sala do Ambrósio, mesmo em frente a vocês, em frente à vossa casa. E depois de a gente passar para a 4ª classe, ia ou para as 7 cidades ou para a vila, e fui para a vila. E fui mais o Manuel do Rato, que era da minha idade, para a vila. Houve outros que foram para as 7 cidades. Lá é que tinha a escola oficial para tirar. E como é que era o tempo de infância, ir para a escola? O seu pai era do campo, o senhor trabalhava no campo no tempo de escola, não? Eu trabalhava, ajudava meu pai, depois saí da escola e passei a ajudar mais. A gente tínhamos uma vaca, um carro, era um viver de subsistência, quer dizer, e era a maior parte deles era assim, aquilo, trabalhava-se muitas horas. Por exemplo, depois saí da escola e ajudava meu pai muitas vezes. Era assim. E ia para a escola, calçado ou descalço? Eu não ia descalço, porque eu tinha primos meus na América, por acaso tive essa sorte, do lado do meu pai, que me mandavam para cá umas calças e umas botas e umas coisas, e não comprei descalço para a escola. A alimentação, lembra-se da alimentação daqueles tempos?
Sim, a gente, sabes, em nossa casa onde era queijo e pão, tinha sempre no armário. Meu pai era uma pessoa que trabalhava muito. E depois, quando eu saí da escola, peguei a vender, já com 15 anos, na altura que eu já tinha 15 anos, peguei a vender fruta no foial. Ameixas e uva, e havia muitas ameixas nessa altura que desapareceram, não se sabe porquê. E tinha semanas de 3 vezes, com ameixa de foial. Levava 2 cestos, um maior de uma maneira. Com 15 anos? Com 15 anos? Sim, 15, os cestos eram uma maneira. Meu pai tinha cestos redondos, mas... E depois tínhamos maiores, mas quando... No foial andava a vender por aquelas ruas a pé, Era, a gente chegava ali ao pé do Antônio Madeira, ali por trás, não se vai para o Teófilo, era costume, parava tudo ali, punha-se ali os cestos. Havia gente ali das Angústias e de outros lugares que vinham ali comprar alguma coisa. E depois da gente estar ali 1 hora ou menos ainda, cada um pegava nos seus cestos e ia fazer as suas voltas. Eu quase sempre, a maior parte ia para baixo para a cidade, voltou um bocado, e eu fazia o contrário. Eu ia para trás, ia para as Angústias, ia lá acima o bairro das Angústias. Pasteleiro, não? Pasteleiro. Às vezes subia o cabeço, interessante, sabia o cabeço da Rádio Naval, do bairro das Angústias, subia aí por trás de onde eram os celeiros, subia. E a Rádio Naval vendia lá a fruta a umas pessoas do continente que estavam lá naquelas estações, e depois descia para a Canal de Gonçalves abaixo, que é essa Canal de Gonçalves, é onde passa ali à beira de onde tem agora o governo regional, a colónia alemã. E às vezes parava ali na companhia inglesa e na companhia alemã, que estava ali pessoas de fora, ali que compravam muita fruta. E o senhor trazia o dinheiro para casa ou trazia alguns alimentos já do foial para o pico? Não, aquilo comprando foial e comprando pico era igual. Eu quando ia folhear trazia 50 escudos, era uma festa. Da venda de um dia. Um homem nessa altura ganhava aí 18, 20 escudos. Era bom. E a fruta era do seu pai? A fruta era do seu pai? Era toda nossa. Lembro-me que às vezes o Timorão Antônio do Valverde tinha lá uns marmeleiros que davam uns marmelos pesados. Ele dizia: "Oh, Manel, tu ias-me dar marmelos da Carpagueira", e ele veio mais uma vez. E então ele dava qualquer coisa, marmelo para doce. Mas a fruta era nossa. A gente tinha ali um preto ali na Canal da Fonte que dava daquela maçã de gosto, arriscada, muito farinhentas. A maçã, e depois passava para a uva. Não, primeiro começava nas ameixas, depois ia andando, peras e tudo, e depois a uva e a maçã é da mesma altura. A 1 quilo de uva custava aí 3 escudos, 2,5, 3 escudos, nessa altura. Já era dinheiro. De maneira que pouco a pouco foi melhorando as coisas, e isto foi para este ponto assim. E uma pessoa que foi muito importante para este desenvolver da Ilha de Pico foi o engenheiro Manuel Simas. Porquê? Foi porque ele era o diretor dos serviços florestais e eu cruzava muito com ele, às vezes a gente conversava algum bocado, e aquele homem com caminhonetes velhas e uns tratores velhos todos a escolharem, fez 470 km de estradas no meio da ilha para as pessoas terem acesso para poderem ir para as suas pastagens. E asfaltou-os e tudo. E hoje, este governo atual, seja este ou seja o no século XXI, mal os consegue conservar. É verdade. Esses 470 km foram feitos ali entre 1966 e 67 até cerca de 20 anos, 86 e 87. Os caminhos, por exemplo, aquele caminho para a Criação Velha acima que vai direito à serra, as pessoas da Criação Velha para irem para o mato. Está tudo cheio de buracos. Iram para a Estrada da Madalena e depois é que atravessavam para dentro, para a serra, para ir para as terras de dentro. Por exemplo, pessoas que tinham algum carrinho ou alguma coisa. E as outras freguesias eram coisa parecida. Todas as freguesias têm um caminho direito ao centro dos matos. Das suas pastagens, mas o problema agora está difícil de passar, estão todas esburacadas. Tem na Criação Velha, tem na Candelária, tem São Mateus, todas as estradas, todas as freguesias têm acesso ao mar pela sua freguesia acima. Isso foi uma grande coisa. De maneira que o Dr. Constantino, com a sua ideia de incentivar as pessoas para o pico se virar para o gado de carne, e com a ajuda que
que o Zé Cacimas contribuiu muito para isso, para fazer o que está feito. O Pico hoje tem um desenvolvimento do gado, uma coisa muito séria. É a ilha de melhor carne, que produz melhor carne dos Açores. Eu posso dizer que no mês de março de 1995 embarcaram 2 novilhos que tinham feito 2 anos nesses dias, de um rapaz amigo meu que é da minha idade, da Ponta da Ilha, de 2 vacas que eu tinha inseminado lá, que pesaram, um pesou 980 quilos em pé e o outro pesou 920, quase 2 toneladas, estás a ver? As vacas, as mães deles, eram 2 vacas enormes e ele tratava muito bem. Talvez, não sei se alguma vez saiu algum arrejo daquela idade, daquele peso do pico para fora, não sei, não tenho conhecimento. Quanto a cabeças de gado, agora tem mais gado dos anos 90, por exemplo? Os anos 90 deve ter pouco mais. Isto foi assim, quando eu entrei para aqui, em 65, o pico tinha aí 9.200 e tal cabeças de gado. Miúdos de gado, o gado geral. Ovelhas tinha mais de 12.000. E isso aconteceu o seguinte, foi, as ovelhas decaíram e o gado aumentou. Daí a 10 anos já tinha quase 15.000. Eu sei isso porque eu ajudei a fazer inquéritos. Quase o dobro. Nessas coisas da estatística. Tinha 15.000. E daí a 10 anos já tinha 27.000. E o ano que teve mais, antes do gado embarcar, depois se cai no número que vem para trás, ali no mês de setembro, uma estatística que foi feita, tinha cerca de 32.000 cabeças de gado. 2 cabeças para cada pessoa. Agora, neste momento, aquilo deve estar aí pelas 27, 28.000. Agora não avançou muito. Mas houve milhares de alqueires de pastagem feitos no Pico, com aquele programa do PPA que o governo mandou de fora para lenhas que passaram a pastagem. Uns milhares, mas os milhares de valências não foi só 40.000, foi muito mais. Portanto, o Pico deu um salto desde 65 até 95, 30 anos. Deu um salto na lavoura, na questão da criação do gado e disso tudo. E então as ovelhas agora nem sei tem 1.000 no Pico todo, mas já teve mais de 12.000. Aumenta 12.000, que era por causa da lã, não é? Era por causa da lã. Sim, era mais por causa da lã e também assim matando algum cordeiro, aquilo, às vezes ia matando alguma. Esse gado era criado quase todo era no baldio, porque no inverno ninguém tem comida para dar a eles, eram postos lá em cima no baldios, e depois iam dando trios lá, e depois eles às vezes iam matando alguma, e às vezes alguns tinham alguns aqui embaixo, de inverno, nas vinhas, mas havia pouco comer também, nas vinhas dá pouca erva. Mas no inverno o gado, as ovelhas não ficavam lá em cima na serra, os donos iam recolher, não era assim? Havia algumas que fiavam aqui embaixo. Não faziam o ajuntamento? Mas fiavam muitas lá em cima. Eram desfiadas e iam para cima outra vez. O ajuntamento, a festa do ajuntamento. O ajuntamento era uma festa que se fazia quando iam buscar as ovelhas para se esquiarem. Fazia-se uma festa ali na serra. Era para esquiar, não era para trazer para casa? Algumas vinham para casa, sim, mas uma parte até não ia. Havia uma grande série delas que fiava todo o ano lá em cima. Havia essa festa do ajuntamento, era feita ali na zona do Cabeço do Afonso, na Serra, aqui nesta nossa zona, e aquelas, interessante porque tinha sinais, todo o gado tinha os seus sinais, e há uma história meio anedótica. Veio para aqui um indivíduo de São Miguel fazer uma criação de gado e arranjou umas ovelhas. E umas eram uma moça por a frente, outras eram uma moça por trás, cada um tinha o seu... Não havia 2 sinais iguais. E então sabes qual foi o sinal que ela arranjou? Tinha uns sinais que eram uma orelha cortada rente e outra com 2 moças, e era assim sucessivamente. O sinal dele era as 2 orelhas cortadas rentes. E sabes porquê era? É porque quando entrava ovelhas de fora, de ramilhos do gado para dele, os trabalhadores de Deus tinham ordem para fazer isso,
cortavam a orelha que o ginasta tinha e ficava Ficava a marca dele. ficava no final da marca dele. Isto não é anedota, isto foi verdade. Eu não digo aqui o nome que Sim, não interessa, não. essa pessoa já morreu, mas isto é verdade. Mas faziam uma festa grande, o juntamento era uma festa grande. Sim, sim, aquilo havia ali, juntava-se mais metade do povo, trabalhavam a chamarrita da serra e... Para ir tirar a lã. A lã naquele tempo tinha muito valor. A lã naquele tempo tinha muito valor. A gente as blusas que vestia, era coletes e meias, era tudo lã. Agora não sei nada, não, vês, agora olha, tem aqui a colete é de lã, mas isto vem feito fora. Isto é feito nas máquinas, já não há acarfiadeiros. Mas era meias, era tudo. Meias, coletes, soeiras, que eram tudo feito no lã. Eram outros tempos. Isso são coisas que já desapareceram há muitos anos. E os carros de boi, que outro dia falei nisso, os carros de boi também desapareceram todos. No Valverde tinha à volta de 70. E agora eu penso que aqueles carros, que era um modelo único só aqui do Conselho, porque no Quarto Pico os carros eram de 2 bois. Nas Lajes também havia alguns carros que eram de 2 bois. E contei-te outro dia aquela história dos bois que foram buscar um pau de calita de Valães. Foram 2 carros de boi do Valverde, que não é do meu tempo. Certamente havia 2 carros de 2 redes. E foi um desses carros lá acima e foram 7 ou 8 homens que cortaram um grande pau de calitro para fazer uma trolha para a Igreja da Madalena. Isto em 47 ou 48. Eu era pequeno, foi-me contado, eu não me lembro de ver carne daquele. E então eles cortaram esse pau, apalharam isso tudo e puseram o pau, um pau muito comprido, o pau foi botado no carro e caminhou por meio das 2 cangas adiante. Era um pau, não sei se pesava 400 kg, mas certamente era uma coisa monstruosa, um pau de calitro. E eles amarraram aquilo bem amarrado com correntes, para os bois, e vai um e diz assim: estes bois não sei se vão chegar com este pau à Madalena. Olha, os bois ajoelharam-se no chão. Os 2. Assim que ele manda andar, eles ajoelharam-se embaixo. E por levantaram-se e caminharam e vieram pôr o pau Na Madalena, na igreja. no lado da igreja. Porque o lugar onde eles foram tirar esse pau não era a descer, o caminho era meio a atravessar e tinha uma lomba com rochas e eles estavam a ver que isso ia ser difícil. Mas acha que houve uma mão divina? Acha que houve uma mão divina para ajudar? Parece. Há coisas que a gente custa acreditar. Mas não é do meu tempo esses casos, eu não me lembro, era pequeno quando isso aconteceu. E agora eu reparo que esses carros, que já hoje não existem nenhum, são só uns aí para museu, olha, está ali um. Só vai buscar. Com balsas de uva. Aquele carro é unicamente da zona do Conselho da Madalena, porque nas Lajes e no Quarto Pico, podes achar que era aí filmes. Pode explicar. Aqui está uma pintura que eu fiz, um desenho que eu fiz do primeiro carro que entrou na adega com uva, a 4 de setembro de 1961. Isto é do meu primo Antônio Barduça e fiz ali uma coisa a dar uma ideia dele e agora isto é para um quadro, este desenho que eu fiz aqui é para um quadro para o escritório da adega, que faz agora este ano 60 anos que foi inaugurada. Fiz aqui a vaca do António, tinha estas pinturas, são aqui, do António Branduzzi, está o balseiro cheio de uva. Olha, a respeito das vinhas, a maior vinha que havia aqui há 20 anos era a de Vosso Manelli. Com 100 e tal alqueires, campo que eu fui comprando faias, que já tinha dado uva há anos para trás, e depois uma parte do pessoal emigrou, ali naquela zona dos Cafuinhas e Oratório, foi comprando e foi alargando e foi andando,
E o preço que eu me disse tinha, parece-me, mais de 120 alqueires. Hoje é capaz de talvez estar toda cultivada. Está tudo. Ele faz do melhor vinho, não querendo dizer mal do vinho da adega, que também é bom, tem vinho lá de qualidade. Mas o Manuel Catraia tem vinho que se pode ver em qualquer parte. É o Corral Atlântico. O Manuel Catraia tem vinho e a adega também, que pode ser exportado para a França ou para sei lá para onde for, pode se ver em qualquer parte. Eu sei também apreciar vinho. Mas antigamente era mais difícil. Mas agora já com estas coisas, destes subsídios que o governo tem feito para voltarem a limpar áreas que já tinham sido vinhas, porque sabe, isto teve aqui uma produção muito alta para trás de 1850. O pico era praticamente vinhas, e até dava vinhas até lá para cima longe, que a gente vê canadas em pedra a mais de 3 km daqui. É claro, a vinha de cima a uva é mais fraquinha do grau, a mais de baixo é melhor. Mas depois, quando apareceu a filoxera, porque era a destaca direta de... Quando apareceu a filoxera que veio de fora e que dava cabo da raiz da vinha, isso deu uma quebra na produção do vinho, que foi uma coisa muito séria. E o que é que aconteceu? Foi pinheiros que plantaram aí e semearam. Aquela mata do hospital era uma grande vinha, não tem igual aqueles pinheiros. E onde foi feito o primeiro hospital, aquilo era uma vinha. E depois aquilo foi-se a ir para trás com aquela deixa de filoxera e depois, olha, plantaram pinheiros. E isso não foi só nessa, noutros lugares também aconteceu a mesma coisa. Antigamente a maior parte era verdelho ou era cheiro? Antigamente cultivavam mais verdelho ou o cheiro, uva de cheiro? Não, a uva de cheiro nova, aquilo era só verdelho. Quer dizer, a uva de cheiro veio, que é chamada americana, essa uva de cheiro apareceu, foi mandada buscar de fora para aqui, já foi ali de volta de 1900 ou perto disso. Eu aqui há 2 anos fui fazer uns enxertos à Criação Velha e é interessante que vi, mostraram lá 3 parreiras de uva de cheiro, que a gente chama Isabel, que tinham mais de 100 anos. Que isso era de pessoas da família e eles sabiam o pai e o avô quando é que eles tinham plantado, mas era a troncos, mas era troncos, e corriam um bocado. E ainda hoje essas parreiras não era só um cesto de uva que dava cada um. Era uma vinha muito durativa. Só que o vinho é um vinho mais fraquinho, tem que ser muito bem atestado e andar muito bem calculado, porque senão estragava-se. Vinho com menos de 11 graus é difícil de conservá-lo. Aqui a Madalena tinha muitas vinhas de uns senhores do Faial, que empregava muita gente. Era tudo. Era? Esta vinha do Salema, que ainda hoje continua a ser dos herdeiros dos primeiros donos, que vai de cá de baixo, da costa, lá acima, até à galinheira, onde está lá aquela bomba da gasolina. E eles têm lá em cima uma adega lá em cima, no caminho de cima. Tinha ali 300 e tal alqueires. Era tudo cheio de uva, tudo cheio de vinha. Agora, já há prédios aí, quer dizer, mas havia também os pachotos, não era? Tinha dos pachotos cá mais para baixo. No caminho da Canada de Poço, tinha o Manuel Pachoto, o Miguel Pachoto, tinham essas vinhas aí. Só que já houve vinhas, que é o caso desta do Solema, que tinha mais de 300 alqueires, mas é só uma pequena parte que está cultivada. Quer dizer, o teu irmão tinha mais área de vinha em produção do que a vinha que estava cultivada na coisa, porque está tudo cheio de lenha e vaias, incenso. Eles empregavam muitas pessoas, iam lá ganhar o seu dia. Havia feitorias, trabalhava ali muita gente da Criação Velha. O Padre Raposo tinha lá 40 alqueires, que hoje é do filho do Augusto Teixeira, que está em Nova Iorque. Isso eram os 40 alqueires, isso dava aí de vinho tinto, que era uma classe. Misturado com saivel e ajudado com alguma coisa, chegou a fazer ali vinho muito razoável, o seu Padre Raposo.
Mas hoje já, com esta que estava a dizer, agora já a vinha de ter irmão agora já é mais, já não é das maiores. Há ali uma vinha em São Mateus que foi recuperada, que era uma vinha de umas famílias do João Tecuti. Essa vinha estava toda cheia de ferro, foi limpa agora há 2 anos e foi preparada para... Essa, só essa vinha, que tem o lado de baixo e o lado de cima da estrada, quem chega lá, há aquela variante que vai para o Porto de São Mateus, ao lado de baixo e o lado de cima, isso é tudo a mesma vinha, era do mesmo dono. Esse parece que é para volta de 400 alcais. E ela parece-me que está quase toda já limpa. E o milho, naquele tempo, cultivavam muito milho ou iam comprar o milho? O milho, o Pico chegou a cultivar milho quase para se abastecer. Mas a gente aqui neste Concelho da Madalena, é claro, é um bocado pobre em terras. Se fosse assim um ano meio seco, como aconteceu em nossa casa, às vezes tinha que se comprar algum voial. Mas tinha anos que a gente tinha milho para durar de um ano ao outro. Como é que iam comprar o milho feial? O milho de primeiro vinha, era em Maçaroca. E o feial comprava-se um alqueire de milho ou 2 alqueires, agora em Maçaroca eles vinham pô-lo cá em cima do quais. Mas o dono do milho é que apanhava ou eram as pessoas que... Não, as pessoas iam para lá apanhar. As pessoas daqui é que apanhavam? Não, o dono também ajudava, mas as pessoas iam para lá apanhar e depois vinham por baixo, estava ali no mês de outubro, os barcos vinham carregados de milho a bolso, Maçarocas de milho. Como é que era? Conte-me um pouco. Eles apanhavam o milho na terra e acartavam em carros de bois para cima do cais? Ou era caminhonetas? Já, isso foi já era quase tudo em caminhonetes. E a caminhoneta se carregava para dentro do barco ou era para o chão? Não, como é que era feito? Ali depois da Casa da Luz abaixo, lembro-me de ver aí uns grandes montes de milho aí, que os barcos chegavam a fazer 2 vezes por... Os barcos todos, em certa altura, no mês de outubro, faziam 2 viagens por dia, a ir buscar milho. E como é que faziam? Como é que carregavam o milho para o barco? Aquilo era enchido em cestos e despejado para dentro do barco, uma vez... E como é que separavam das pessoas? E como é que separavam o milho dentro do barco? Trazia milho no barco para várias pessoas. Sim. Como é que havia a separação para saber quem... Eles punham lá, quando levava 2 anos, eles punham lá os sacos vazios e aquilo, mais uma maçaroca para um lado ou para o outro, não havia problema por causa disso. Mas uma vez foi uma partida interessante, foi o rival apanhou um problema na quilha, que estrelou a quilha. E estava a meter água, isto foi no tempo do Jeffersoniano, e então estava quase de voial cheio de milho, áreas de mau tempo e de chuva, e as enquetes passaram o milho para cá, e então eles vieram 2 vezes, mas para não varar o barco, porque no varar o barco estava sujeito a fazer mais estrago e eles tiveram a meter água, mas não poder fazer viagem, foi fiar para Foial. O barco foi fiar para Foial, para carregar no outro dia de manhã, para vir para cá, para não varar, era para varar depois para consultar, mas isso ia levar de 1 hora. Olha, o que me contou isto, o Jeffersoniano, que era mestre do barco, foi antes dele ir para San Diego, ele ficou no Foial, foi lá falar uma cama para dormir, mas nunca consegui dormir. Havia lá uma pulga ou 2 na cama e ele não havia maneira de pegar no sono. E o que é que ele fez? Mas uns foram fiar para a Casa da Luz, um dos marinheiros foram fiar, o Pedro Fones lá gramou em cima de 2 colchas. Os marinheiros, aquilo era assim. Ele o que é que faz? Era aí 1 hora da manhã e ele se lembrou, não estou mais caminho aqui. Sai para fora, bota o motor do rival, bota o motor a trabalhar, tira as boias de ancorar e caminhou-se embora para o Pico. Sozinho. Mestre, mecânico e marinheiro. Ele era um homem de medo nada, um homem valente. E lá caminhou por aí fora, dizia, ele vou para estar mais manso, está mais... E não trouxe milho? Não trouxe milho? Não, os outros estavam a dormir, tu também disse isto era mais meia-noite. O menino pôde dormir, estava aborrecido e disse, não, vou dormir para casa. Caminhou no barco, chegou do barco cá. Chegou à Madalena e não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo. Ele botou o cabo da rede para a terra e ele saltou deu a rede no barco, ao pouso neutro, e amarrou, prendeu os 2 cabos no rede da rede. Não estava lá ninguém, porque era 1 hora da manhã, não estava ninguém. Olha,
E o mar estava manso que não se mexia, e ele deixou uma folgazinha, botou os pneus fora da borda e foi para casa dormir. O pessoal que estava na Casa da Luz, os marinheiros, é claro, não dormiram lá muito bem, estava uma mãe lá e acordaram cedo e toca aí para o pé do barco para carregar o milho. E chegou lá, o Rival não estava. E diabo, mas o barco não está aqui. Mas já estava fechando, olha, vem para cima para a capitania e disse, roubaram-nos o barco não está aqui. Lá vem o copo lá para baixo, mas cheiro, já mais de hora, nessa altura que andaram ali de roda no baixo, não. Aqui vai barco, quando aparece o Rival a entrar à ponta da doca para dentro, outra vez com os ia fechando o barco. Chegou cá, eles estavam lá, encostou, lá não tinha o milho, amarrado e toca olhando para dentro. Diz o marinheiro, ó senhor Deficiano, o senhor tem que ir à capitania, que eles disseram que o senhor quando chegasse, que fosse acima, queriam falar com ele. E ele caminhou, os outros estavam carregando o milho e ele foi para a capitania. E ele disse, ó senhor, o senhor foi lá com o barco, já estamos aqui preocupados, o roubado do barco desapareceu, como é que foi o senhor sem dizer nada? Disse, ó senhor, sabe o que é que foi? Isto foi por causa das pulgas. Eu nunca peguei a dormir. E o que é que fiz? Peguei do barco da minha pupila, fui lá dormir e vim dizer aqui agora de manhã. Sozinho? Sozinho! E ele disse, o comandante dava sem rir e dizia, ó senhor, a culpa foi das pulgas, o comandante. Antigamente havia muita gente que ia ao Faial fazer troca de vinho por sim, milho ou... Sim, e por feijão. Isso era seco. Era milho já seco, era feijão em grão. Eles iam lá trocar por uva e tenho um tio meu que fez isso muitas vezes, o José Ruivo. Ia para cima para aquelas freguesias, quando eu comecei a vir cá embaixo da cidade que tinha para vender, ameixas, uva e tudo, trocavam lá em cima por milho. Era uma maneira de saber as duas bandas, uns não tinham fruta, outros tinham milho demais. E a pesca? Antigamente ia muita gente à pesca do atum, hoje em dia praticamente já não tem ninguém aqui à pesca do atum da ilha. A pesca do atum deu muito, mas já essa faina está praticamente no fim. Sabes isto, a fábrica construiu uma fábrica nova, a fábrica velha foi vendida àquela firma do Algarve. Eles compraram aquilo para apanhar o Alvará e depois compraram aquele prédio da Chatinha e fizeram com aquela fábrica nova, que começou a receber peixe ali, salvo erro, em 62. E deu muito jeito. Trabalhou ali muitos anos. Agora, e penso que há alguma política metida nisto, porque foram fazer uma grande fábrica em São Miguel, aqui há anos, coisa enorme. Esta fábrica que está aqui estava elaborando quase o peixe quase todo que havia aqui à volta dos Açores. E agora continua lá. A daqui agora fechou a porta. A outra, se calhar, tinha pouco peixe, foi uma forma de dar mais trabalho. Sabes, aquilo há muita gente lá desempregada, aqui em São Miguel tem gente lá que é como formigas, aquilo, penso que houve aqui política nestas coisas aqui que... E acabam por prejudicar outros. Mas esta fábrica, economicamente, deu muito dinheiro e deu muito... E havia muita gente interesse aqui, havia muita gente. A pessoa Madalena foi-lhe a ilha toda. Havia muita gente do Pico que vivia da pesca do atum. Sim. Vivia da pesca e havia ali muitas senhoras que trabalhavam ali na fábrica que ganhavam a sua vida. Era ali. Isto são épocas. Agora temos a fábrica a modos de demolir, já está tudo velho, tudo estragado e não fazem a nova, que isso... E voltando um bocado atrás da sua infância, os serões que eram feitos nas casas das pessoas eram com luzes a petróleo. Era. Como é que conseguiam fazer roupas? Aquilo quando, por exemplo, as folhas de milho e coisas, às vezes acendia-se uma luz daquelas luzes incandescentes e juntava-se ali muita gente, aquilo num serão, descascava-se ali uma caminhonete de milho. Ou duas até. Sim, mas em casa as pessoas não tinham televisão, como é que passavam os serões?
Opa, o que havia de divertimentos nessa altura era apenas as chamarritas que havia quase sempre os sábados, ou num lado ou no outro, ou nas sete cidades, ou no Valverde, ou na Criação Velha. Era o único divertimento, era a chamarrita de pico. E os rádios, que se ouviam também umas anedotas e umas coisas, aquelas coisas dos anos 60, 63, 64, do Bolsonaro, que ainda vezes me lembro daquilo. Sim, mas os rádios vêm mais tarde já. Hã? Os rádios já vieram mais tarde. O quê? Os rádios. Não, os rádios já, pois nem toda a gente tinha, mas os rádios já pegaram a aparecer ali nos anos 60, 61. Sim, nessa altura havia só 3 ou 4 rádios no Valverde, havia o Marocaniço, o Zé Graxa, a Casa da Segunda-feira. O meu pai também foi dos primeiros a ter rádio. Depois, a pouco e pouco, foi aparecendo mais coisas, depois isso foi assim. E, claro, agora já toda a gente até tem televisão. Ver também que as coisas evoluíram. Pois, mas é isso mesmo. E o serão durante a semana. Só falou-me no fim de semana, que as chamarritas, mas durante a semana a pessoa chegava à casa do trabalho, jantava e fazia o quê? Algumas, principalmente os homens, não tinham muito serão a fazer, mas as senhoras estavam fiando lã e fazendo as suas peças de roupa e assim. Não. Com luz a petróleo. Hã? Com luz a petróleo. Com luz a petróleo. As coisas modificaram-se, tudo evolui, quer dizer, e hoje aqui, por exemplo, para pessoas que estão na América há 40 anos ou mais e nunca passaram por aqui, e fazem uma certa aparência estas coisas estarem como estão. Em todas as partes do mundo as coisas evoluem. E uma das coisas principais que melhorou muito a vida aqui foi a eletricidade, que tem em todas as casas, e a distribuição de água. Depois de se ter isto, as coisas modificaram-se logo. E depois também aquela questão desta volta do golpe de Estado que mudou este sistema de governo, que desapareceu as guerras todas das colónias portuguesas. Isto deu um melhoramento enorme. O governo gastava rios e rios de dinheiro com estas guerras. Por exemplo, a França, que é um país rico, o Pedro Portugal, deu a independência às suas colónias, o Congo e a Argélia e isso tudo, e o Salazar a teimar que o Angola é nossa, vamos ter até o último soldado. Não, acho que isso não estava certo, nunca concordei com isso. E por acaso não fui tropa, que eu fui livre, que tinha sido operado uma grande hérnia meses antes e não podia fazer exercício. Depois, ao cabo de 2 ou 3 anos, meu pai desviou-me do serviço das terras e eu não tenho qualquer problema, trabalhei e governei a minha vida sempre. Não, mas Angola e Moçambique, e um país pouco como o nosso, que estava sustentando guerras em Angola, Moçambique, Guiné, e Timor e Macau. Até uma vez lá, não sei se foi em Macau, a União Indiana meteu o Afonso Albuquerque no fundo. Ora, Portugal, longe de uma posição tão pequena, ao pé de um grande país de grande potência, que é que ia lá resolver? É verdade. Ok, Samuel, muito obrigado por este bocado e até uma próxima e um feliz 2021. Pois então, até uma próxima oportunidade. E então, esses que nos estão a ouvir, que fiquem a saber alguma coisa daquilo que não sabiam sobre a minha pessoa e sobre a história do Pico. Manuel do Rosário. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado.